Tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Então vamos dar continuidade? A gente acabou de ver o predicado verbal. Então agora a gente, para finalizar, vai ver o predicado nominal, que é mais rápido, e o predicado verbo nominal, tá? Estudem eles a fundo. Então, o predicado nominal, agora o núcleo é um nome e vai ocorrer com verbos de ligação, tá? Então, esse nome aqui, eu preciso que vocês entendam que vai ser uma qualidade. A gente vai ter uma adjetificação ali, uma qualidade, tá? Para essas relações. E ocorre com verbos de ligação. Os verbos de ligação, tá? A gente chama de verbos de estado. No primeiro slide lá eu coloquei que o predicado nominal existe com o verbo de estado, tá? Que vai indicar uma relação nossa, né? Eu estou feliz. É um estado, não é uma ação minha. Agora, eu estudei português. É uma ação. Eu estou feliz é um estado. Eu posso ter um estado, eu posso ter uma mudança de estado. Eu tornei-me médico. Tornei-me médica, né? Olha a concordância. Eu tornei-me médica. Eu não era, eu mudei o meu estado. Eu posso ter uma permanência no estado, ele permaneceu triste, né? Então ele estava num estado e ele continuou no mesmo, né? Então você tem essas relações, tá? Os verbos de ligação, eles indicam estado. Se vocês se recordam na aula anterior no predicado verbal, eu sempre olhava, o verbo indica uma ação, predicado verbal. Não interessa se é transitivo ou intransitivo, tem que indicar uma ação. Aqui, os verbos vão indicar um estado. E por indicarem um estado, eles serão chamados de verbo de ligação, tá? Por que eles serão chamados de verbo de ligação? Como o próprio nome já diz, eles simplesmente ligam. Esse é o papel deles. Eles não indicam uma ação, eles não fazem nada, eles ligam. E eles ligam o quê? O que a gente chama de predicativo do sujeito. Professor, o que é predicativo do sujeito? Predicativo significa característica. Então, o verbo de ligação vai ligar o sujeito à característica do sujeito. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Nossa turma continua estudiosa, né? Então, você tem o seu verbo, continua. Esse verbo, ele indica um estado. Observe que, ó, nossa turma continua estudiosa. Não é uma ação, é um estado. Ela era uma característica dela, ela era estudiosa e ela permaneceu nesse estado. Então, aqui o meu verbo é um verbo de estado, certo? Achei o verbo meu sujeito, nossa turma, certo? E aí o nosso sujeito, nossa turma, tudo isso aqui é o predicado, continua estudiosa. Ele indica um estado. E qual que é o estado, a permanência desse estado? Estudiosa, certo? Por que eu tô separando agora, não grifei ainda, depois a gente vai grifar para vocês entenderem, que existe uma sequência de verbos de ligação. Gente, vocês aprenderam já eles em algum momento da vida de vocês, tem gente que faz musiquinha para decorar, tem gente que não faz, fica a critério seu, né? Mas a gente tem lá o ser, estar, parecer, continuar, permanecer, andar, ficar, tornar-se, né, transformar-se, você tem outros verbos aí. Então, esses verbos estão na listinha de verbos de estado. E os verbos de estado são verbos de ligação. Então, observe que aqui eles estão, né, trazendo o estado, né, os dois no estado, simulando o estado, permanecendo no estado, né, mudando o estado, ficou, então não era, ficou, né, anda, permanece também, tornou-se, mudança de estado, você tem essas relações. E aí, preciso que vocês entendam que esses verbos estão aqui, qualquer um deles serve para simplesmente indicar que a turma tem por característica ser, estar, permanecer, continuar o quê? Estudiosa, tá? Então, a gente vai chamar esse elemento aqui, ó, de característica do sujeito. O sujeito é nossa turma, a turma é estudiosa. Por isso que esses verbos, qualquer um deles, simplesmente estão servindo para o quê? Ligar. Tanto que eu poderia, né, assim, não que eu vá fazer isso num texto, mas falar assim, ó, nossa turma estudiosa, e aí você vem com o verbo de ação, fez tal coisa. Olha lá, você marca a característica, ok? Vamos entender isso agora analisando ao estilo predicado verbal. Todos permaneceram preocupados. Quem que é o verbo? Porque eu sempre procuro primeiro o verbo. Permaneceram. Achei o verbo, procuro o sujeito. Quem permaneceram preocupados? Todos. Sujeito simples, ali sem mistério. Tudo que eu declaro a respeito do sujeito é o predicado. Então, quem que é o predicado? Permaneceram preocupados, ok? Só que agora eu vou olhar para o verbo. Permaneceram é uma ação ou era um estado que eles já estavam e continuaram? É um estado que eles já estavam e continuaram. Então, aqui em verde, eu não tenho mais um predicado verbal. Agora eu tenho um predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de estado, de permanência no estado, tá? Gente, sempre que vocês acharem o verbo, achou o sujeito e for procurar o predicado para determinar se é predicado nominal, verbal ou verbo nominal, por favor, vejam se é um verbo de ação ou de estado. Por quê? Lá no predicado verbal, eu ensinei um macetezinho que a gente pergunta o que e quem para o verbo, né? Ou do que, de quem para quem com a preposição. Observe que olha aqui que muitos vestibulares e concursos vão fazer. Todos permaneceram. O que? Preocupados.
Ah, verbo transitivo direto, complemento, preocupados, objeto direto. E aí você fala, ué, eu estudei isso, faz sentido, eu vou marcar. E não é. Por quê? Porque antes de ver se é verbo transitivo direto, indireto, verbo de ligação, qualquer coisa, eu tenho que ver se o verbo é de ação ou de estado. Eu só vou fazer pergunta o que, quem, algo ou alguém para verbo de ação, tá? Que tá lá no predicado verbal. Verbo de estado eu não faço nenhuma pergunta. Eu primeiro descubro se ele é de estado. Todos permaneceram preocupados. Ele está indicando o estado de todos, né? Todos estavam preocupados, permaneceram preocupados. Eles já estavam e continuam. Então, eu estou indicando um estado, uma permanência no estado. E isso daqui é um predicado nominal. Se isso daqui é um predicado nominal, eu tenho um verbo que está ligando o quê? A característica, certo? Que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Característica de quem? Do sujeito. Então, o verbo simplesmente está aqui para ligar a característica do sujeito ao sujeito dele, né? Por isso que a gente fala que existe uma qualidade, existe um adjetivo, uma qualidade. Todos permaneceram preocupados. Essa é a ideia de qualidade, de adjetivo, tá? Uma coisa que eu preciso entender é que nem sempre, muitas vezes, na maioria das vezes é um adjetivo, isso facilita a sua vida. Opa, verbo de estado tem um adjetivo, predicado nominal. Mas eu posso ter outras classes gramaticais funcionando como características, né? Então eu tenho aqui, ó, esse desenho parece peixe. Parece um peixe ali. Então você tem o verbo parecer, você tem o seu sujeito. O que parece peixe? Esse desenho, né? Alguém chega e fala, olha, eu fiz uma girafa. Não, isso daqui parece peixe, não parece girafa, né? E aí você tem o parece. Tudo que eu declaro a respeito do sujeito é o predicado, parece peixe. Você vai ter que olhar, é ação ou estado? Ele é um peixe, ele parece... Vocês estão vendo que é o estado do desenho? Uma característica do desenho, certo? E aí, o que é interessante? Essa característica não é um adjetivo, ela é um substantivo. Peixe é um substantivo, só que aqui está caracterizando o desenho, né? Ah, eu mostro esse desenho aqui, é uma girafa, é um polvo, sei lá o que é. Nossa, não é mesmo? Esse parece um peixe, esse parece peixe, certo? Então, aqui você tem essa relação. Podia ter colocado um artigo aqui, tá, gente? Eu acabei não colocando um peixe ou peixe, qualquer coisa assim, só para vocês entenderem. Mesma coisa aqui, então, ó, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um adjetivo. Sabe quando a pessoa fala assim, você é 10, né? Então, olha lá, você tem o verbo, você tem o sujeito, quem que é 10? Você. Tudo que eu declaro a respeito do sujeito, predicado, né? Observe que quando eu falo você é 10, eu tô indicando uma característica sua, aqui uma metáfora, porque a pessoa não é o número 10. Significa que ela é sensacional, como tirar a nota 10, como ser, né, receber algo em totalidade, em 10, digamos assim, certo? Então aqui eu tô usando o verbo ser, que é o verbo para quem não se lembra, o verbo ser, e ele tá indicando uma característica da pessoa. Essa pessoa tem por característica ser 10. Então aqui eu tenho o predicativo do sujeito, que se refere ao meu sujeito. Então, predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá? Não se esqueçam, predicativo do sujeito é característica de quem? Do sujeito, tá? Um último aqui, ó, ela é tudo. Então, observe, adjetivo, substantivo, numeral, coloquei agora um pronome, né? Temos o verbo, achei o sujeito, tudo que eu declaro, predicado. Tenho aqui uma característica, né? Ela é tudo, ela é como se fosse tudo, também metafórico. Então, você tem aqui o verbo ser, verbo de ligação, e ele serve para quê? Para ligar o sujeito à característica do sujeito, que é o meu predicativo do sujeito, beleza? Então, só para lembrar aqui, no predicado nominal, eu tenho uma qualidade, só que a qualidade pode aparecer na maioria das vezes com os adjetivos, que é o que os adjetivos fazem, qualificam, mas pode vir em outras classes gramaticais qualificando. E a gente vai ver mais pra frente que eu posso ter uma oração qualificando, que são as orações subordinadas adjetivas, tá? Então pode ter muito mais que isso. Ok, até aqui no predicado nominal. E aí, pra gente encerrar, uma diferença aqui que eu queria ver com vocês. Meu primo virou cantor. Então eu tenho o verbo, virou, achei o sujeito, tudo que eu declaro a respeito do sujeito, predicado. Meu primo virou cantor, predicado nominal ou verbal? Nominal. Observe que ele não era cantor e ele agora está cantor. Então eu tenho uma mudança de estado. Então aqui eu tenho predicado nominal, eu vou ter uma característica do sujeito, certo? Verbo de ligação, ligando a característica do sujeito ao sujeito. Agora a mesma frase mudando o final. Meu primo virou a mesa.
Olha que interessante. O verbo é o mesmo, virar. O sujeito é o mesmo, meu primo. O predicado vem aqui, virou a mesa. Mas agora o virar é uma característica, uma mudança de característica de estado ou é uma ação? Virou a mesa. É uma ação. Então aqui eu não tenho verbo de ligação igual aqui. Aqui eu tenho um verbo que pede um complemento. Meu primo virou o quê? Aí eu respondo, a mesa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Olha bem, vê se você entendeu. Verbo de ligação, predicativo de sujeito, predicado nominal. Verbo transitivo direto, objeto direto, predicado verbal, tá? Atenção a essas relações. Outro exemplo aqui. Eu estava feliz, bem fácil. Verbo estava, sujeito eu, predicado estava feliz. O estava indica uma qualidade minha, eu estava feliz por mais que passada. Então você tem um verbo de ligação que liga a característica do sujeito ao sujeito, predicado nominal. Eu estava na escola. Olha lá. Verbo estava, sujeito eu, predicado estava na escola. Só que agora eu falo, eu estava onde? Na escola. Observa que agora não é o estado emocional, não é um estado aqui físico, mas é você se dirigiu à escola, você teve que sair de algum lugar e ir até essa escola. Existe uma ação, né? Então agora aqui eu tenho um verbo que não transita, é um verbo intransitivo, eu estava, porque eu peço um complemento adverbial, o adjunto adverbial, né? Então eu estava onde? Na escola, certo? Pra gente fechar, verbo de ligação, característica do sujeito, chamada de predicativo do sujeito, predicado nominal. Verbo de ação, verbo intransitivo, com adjunto adverbial de lugar, predicado verbal, tá? Esse slide aqui é bem para diferenciar os dois. Então, não adianta decorar que tal verbo é uma coisa e tal verbo é outra coisa, tá? Eu tenho que entender que eu preciso olhar a frase, né? Aqui ainda estão descontextualizados, se eu colocar isso dentro de contexto ainda, fica até mais fácil para entender essas relações. Ok, até aqui? Beleza, pessoal?